Bom dia, bom fim de semana, são 10h21, começa agora a edição desta semana do Visto Fora. Já cá temos a equipa habitual, com o Miguel Coelho, os nossos comentadores, a Begonha Nigas e o Olivier Bonamici, estão a postos para analisarem os temas da semana. Bom dia, bem-vindos, vamos a isto? Muito bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, vamos lá, bom dia a todos. Temos, uma vez mais, muitos temas para esta conversa com a Begonha e o Olivier, mas primeiro deixem-me só recordar que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E está quase a fazer uma semana o ataque à ponte no Estreito de Kerch, na Crimeia, ataque atribuído à Ucrânia, embora sem reivindicação oficial, por assim dizer. O certo é que assistimos depois disso a um recrudescimento dos ataques russos sobre a Ucrânia e começávamos por este tema, Olivier. Pergunto-te para quê ou a quem, na tua opinião, é que este ataque à ponte pode ter servido numa altura em que até parece ser a Ucrânia que tem somado avanços no terreno? Bem, eu acho que era de esperar uma resposta da Ucrânia. A partir do momento em que a Ucrânia disse que queria também recuperar a Crimeia, foi uma mensagem clara dada aos russos e a Vladimir Putin, dizendo que haverá também e continuará a haver respostas à agressão russa. Portanto, para mim é tudo exceto uma surpresa. O problema aqui é que é evidente que se cada um responde ao outro, e vimos depois a resposta da Rússia, porque também isto era de esperar, estamos claramente hoje em dia numa escalada. Uma escalada, bem, se me permite também aqui uma nota pessoal, confesso que depois daquele ataque, ao ver aqueles ferros retorcidos da ponte, não é? Aqueles tabuleiros caídos sobre o mar, etc., fazia recordar aqueles desenhos do holandês Escher, aqueles labirintos, não é? Que parece que não vão dar a lado nenhum e que, de certa forma, uma imagem também desta guerra. O Escher também assistiu à Segunda Guerra Mundial e muitos dos desenhos dele foram inspirados pelo conflito militar que se vivia na época e, de certa forma, corresponde um pouco àquelas imagens que muitas vezes vemos surrealistas, daqueles desenhos sem saída, tal como esta guerra parece ser, não é, Begonha? Uma guerra que parece não ter fim. Ataques como este têm alguma utilidade prática, quer militar, quer sobretudo no objetivo último que será retomar a paz? Tem utilidade simbólica para o povo ucraniano. O povo ucraniano precisava dun sinal. É verdade que depois... Já estava a ter um sinal, que era o avanço das próprias tropas sobre zonas controladas pelos russos. 24 horas depois, non chegou a 24 horas depois do aniversario, do 70 aniversario de Vladimir Putin. De feito, como é que celebraran os ucranianos, não é, esta explosão. Mas quantas vidas civis do lado ucraniano é que depois veio mas a custar? perguntas, que tipo de utilidade pode ter? Utilidade simbólica, simplesmente. Sim. Porque realmente depois chegou o contraponto da Rússia e un contraponto brutal, non é? Porque os ataques da Rússia o día a seguir segunda foran brutais tamén, non é? Chegou a Kiev máis unha vez e os míseis foran realmente as bombas foran importantes. Por iso isto ten consecuencias en recrudecimento militar e bélico propiamente da guerra, mas tamén son símbolos para o povo ucraniano, que está a demostrar, sobre todo, que é un povo unido, moito nacionalista e que queren e están todos con un único objetivo, que é gañar a guerra. Mas é uma escalada que fez soar também de novo, Olivier, os alertas para o risco do uso de armas nucleares pela Rússia. Será que ficámos mais perto disso? Bem, já estivemos mais longe, eu diria. Infelizmente. O que é notável para mim neste discurso nuclear da Rússia é que não gostei nada da declaração de dois homens, que é José Borrell e Emmanuel Macron. Porque quando Borrell diz, o chefe da diplomacia europeia, quando ele diz que vamos, eventualmente, em caso de ataque nuclear, vamos aniquilar, não é? As forças armadas russas, ok, mas por que ele acrescentou que não vai haver uma resposta nuclear? É que não estou a perceber isto. Emmanuel Macron disse o mesmo. Em caso de ataque nuclear, não haverá resposta nuclear. Mas onde é que está a dissuasão nuclear? É terrível de José Borrell, é terrível de Emmanuel Macron. Na dissuasão nuclear, tu não podes dizer
o erro que eles fizeram, os dois homens, que têm responsabilidades. Não pode dizer, não, é caso de ataque nuclear. Não, nós não fazemos nada. Ou seja, é isso que diz Borrell. No texto, não haverá resposta nuclear, diz Borrell, em caso de ataque nuclear. Isto é inacreditável dizer isto. Emmanuel Macron mesmo. Então vamos recordar que quando o Obama... Mas seria admissível, apesar de tudo, um cenário em que houvesse resposta dos países europeus ao nível nuclear? Não, mas eu não estou a dizer isto. Estou a dizer que chama-se a dissuasão nuclear. Tu não podes abrir o teu jogo, entre aspas, assim, desta forma. Eu não estou a dizer que eles deviam ter dito vamos ter uma resposta nuclear. Não estou a dizer isto. A dissuasão nuclear não é isso. Não é? Mas não, é deixar a porta aberta a tudo. Mas, Olivier, eu algo coñezo a Josep Borrell da parte mediática, non? Eu coñezo das súas declarações e do seu percurso político en España, como español que é, e tamén na Europa e no mundo. E eu penso que estas declarações están inseridas no ámbito tamén diplomático. É dizer, se eles dicen ao Putin olla, nos vamos reasir rapidamente tamén, se tú atacas nuclearmente, nos atacamos tamén. Mas não é isso que eu disse. Mas, espera. Mas se eles dicen, non, a Europa non responderá da mesma maneira, estás a tirar tamén importancia ao ataque tamén da Rusia. Eu penso que isto está moito ben pensado. Tú vas a atacar e nós non vamos responder. Por isso, eu penso que todo isto foi muito bem medido e muito bem pensado. Então, ser bem pensado é ainda grave, mais grave do que eu pensava. Porque, assim, eu nunca disse que Borrell e Macron deviam ter dito se nós lançamos o ataque nuclear caso a Rússia atacar nuclearmente. Chama-se, repito, a dissuasão nuclear. E na dissuasão nuclear, tu não podes abrir já o teu jogo. Obama, quando não respondeu ao ataque na altura na Síria, deixou a porta aberta depois. Ele disse, não, isto é a minha linha vermelha. Ok, a linha vermelha, afinal, Putin soube que o Obama não fez rigorosamente nada e, resultado, depois a Rússia atacou a Crimeia, sabia. Portanto, Putin, se tu já mostras a tua fragilidade contra Vladimir Putin, deixas a porta aberta a isto. Mas não é mostrar fragilidade, porque nós temos armamento nuclear de sobra na Europa, não é? Não será por armamento, mas é a maneira também de dizer, olha, por aqui, que pretendes? Que tenhamos uma nova guerra mundial, mas em escala global? Por aquí non vayas, eu estou a ver isto deste lado, non é? Do lado que eles están a tentar iso. Mas, sin dúbida, se a Rusia atacase nuclearmente, esperemos e crucemos os dedos para que isto non aconteça de ninguna das maneiras, isto primeiro, mas a Europa, sin dúvida, teria de tomar medidas, não é? Mas isto é uma maneira também dissuasória, penso. Mas eu queria acrescentar em relação a isto também o erro de Joe Biden na altura, que foi retificado pela Casa Branca, quando ele falava do apocalipse, tudo isso. Lá está, são palavras que são... lá está, não estou a perceber muito bem isto, que é a grande questão. E a Casa Branca veio depois dizer, não, mas não há, afinal, não há análise. Ou seja, são pessoas que são responsáveis, Borrell, Macron muito e Biden. Responsáveis. E temos que ter algum cuidado com as palavras, porque o Borrell, a contradição dele, é depois dizer, não, nós não respondemos nuclearmente, mas depois vamos aniquilar as forças russas, o que significa a Terceira Guerra Mundial. Portanto, ou seja, há lá alguma contradição, mas enfim. Sim, se querem já agora também mais uma nota pessoal da minha parte, o que eu acho realmente alarmante é a regularidade com que o discurso nuclear entrou no dia-a-dia mediático dos líderes internacionais, etc., quando já parecia fazer parte do passado. Sim, não, e quando a energia nuclear, eu lembro-me perfeitamente em Espanha, Sim, a própria energia nuclear civil estava totalmente em vias de fora, e em Espanha todos os protestos e demais, não é? E fecharam-se as medidas na Alemanha foram tomadas para encerramento de centrais também. Sim, e na França agora tudo a favor, não é? O próprio Macron, claro, com que a crise já temos no gás falado. E na eletricidade. Exatamente. Agora, claro, e então agora o nuclear... investimento no nuclear. Mas temos de avançar, mudando aqui de tema, mas continuando já agora no tema da crise energética, porque, e voltando à França, Olivier, o país está a braços com uma enorme crise por causa da greve das refinarias. Ainda esta manhã tivemos aqui na Renascença testemunhos de portugueses, claro. Muitos vivem em França, como sabemos, e que estão também a sentir as dificuldades em abastecer o carro no dia-a-dia, porque muitos postos de abastecimento estão sem combustívees. Qu'est-ce qui se passe, afinal, Olivier? Eu diria que é francesa, portanto, o movimento de greve, uma minoria bloqueia uma maioria de pessoas. Não é? Há já quase 3 semanas. É isso, uma minoria que... Agora, o que é complexo é que
as pessoas que trabalham, por exemplo, na Total ganham, a volta a ver isto outro dia, muitas pessoas ganham 3.000 euros limpos, que mesmo para a França é um bom ordenado, não é? Mesmo para a França, 3.000 euros limpos nas refinarias. A grande questão é que a Total fez no primeiro semestre do ano 10.000 milhões de euros de lucros. Os empregados, pronto, da Total, querem maior redistribuição do dinheiro. O problema nisto é que os sindicatos, sobretudo neste setor de atividade, têm um peso fortíssimo e não há em França a cultura, infelizmente, que há na Alemanha de concertação entre os sindicatos e o patronato. Não há. E depois, ambos ficam assim, o patronato descobre agora, sim, é verdade, eles vão conseguir, eu acho que vão conseguir um belo momento, vai resultar a greve para eles. Vão conseguir, claramente. E ao mesmo tempo, lá está o facto chocante de uma minoria, que os franceses querem trabalhar, pessoas que querem trabalhar e que não podem porque não há gasolina. Ou não fosse o país das greves, não é? Que batizou esse termo para justamente designar o protesto dos trabalhadores. No Reino Unido, entretanto, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre este tema de França, Begonha? Não, é un tema que Olivier coñece perfectamente, é o seu país, ninguén mellor do que ele, mas sin dúbida os franceses nos dan unha lesao moitas veces no que os protestos se referir, non é? Teñen, como diseas, un grande historial, unha historia para o mellor e de para o pior. protestas, para o mellor e para o pior, mas neste caso, como aconteceu con os coletes amarelos, non é? Son protestos que teñen tamén moito simbolismo social e que debemos acompañar tamén. Tal como a situação no Reino Unido, porque temos do ponto de vista social e político também uma situação que está a tornar-se cada vez mais instável. No caso da Primeira-Ministra Liz Truss, ela nem chegou a ter o chamado estado de graça, porque pouco tempo depois de ter tomado posse está a ser alvo de críticas basicamente de todo o lado e sob pressão para deixar cair o mini orçamento que tinha prometido na campanha interna do Partido Conservador e que a levou a ser eleita e, por via disso, a chegar a Downing Street. Já teve de recuar na prometida medida de aliviar os impostos dos mais ricos e agora tudo indica que vai aumentar os impostos das empresas quando tinha prometido descê-los. Aliás, para esta manhã há uma reunião de urgência marcada com o Ministro das Finanças no Reino Unido. Será que se desenham aqui, Begonha, eleições antecipadas no horizonte? Pode ser, e eu acho que a Rainha Isabel era máis precisa do que nunca neste momento, porque tantos segredos que ela levou á tumba, de tantas reunións con primeiros ministros, sobre todo nos seus comenzos, cuántas veces ela tería falado e falou con eles deste tipo de temas que nunca saíron á opinión pública, segredo de Estado, non é? Nunca mellor dito, e segredo real. Mas neste caso, sin dúbida, xa falábamos semana pasada disto, Liz Truss está desde o comenzo, non é? Non comezou ben, e comezou a poquísimo, non é? Comezou mesmo cando morreu a rainha. E unha persoa que está con esta contradição, un mes depois de tomar posse, dices, meu Deus, mas que tipo de consistencia e que tipo de força ten e de poder para dizer primeiro unha coisa e un mes depois mudar totalmente, non é? E depois que esta situación de guerra, esta situación bélica é tan brutal que non me quero imaginar o que ser ir as contas dun país en tempos de guerra. Por iso tú non podes dizer comezar a dizer, non, vou descer os impostos, depois vou subir os impostos, así, brutalmente. Ou ao contrario, porque depois as persoas dicen, mas isto que gobernantes temos, non é? Então non é fácil. Pode acontecer que teñamos eleições antecipadas. E tu, Olivia, como é que vês tanto deslize? É a desgraça total. O que é curioso é que normalmente na Inglaterra os conservadores têm um ponto positivo que é eles normalmente são sinónimos de alguma seriedade ao nível económico. E lá, portanto, é o ponto fraco da Liz Truss, o que não bate certo com o histórico dos conservadores, não é? Agora, isto é vergonhoso, quer dizer, baixar os impostos, a dívida pública fica na mesma, depois volta atrás. Sabe, uma coisa engraçada é que antigamente a Inglaterra tinha algum dinamismo na sua economia, já até perdeu isso. Aliás, então nem falo dos serviços públicos, olha, muitas vezes falo dos defeitos da França, aqui neste programa, a França ainda
ainda mantém serviços públicos de qualidade, em geral. A Inglaterra é o descalabro. No outro dia fizeram uma pergunta ao ex-ministro inglês, então, o que é que funciona como serviço público? Ele respondeu, a nossa equipe de cricket. Bom, é mais ou menos isso. É o descalabro da economia inglesa. E depois que os Tem a ver com a privatização de muitos serviços, desde os Correios, caminhos de ferro, etc. Mas o próprio Serviço Nacional de Saúde Britânico, que mesmo aqui em Portugal, no passado, era visto como uma grande referência, não é? Havia até a ideia de, em casos de doença grave, as pessoas iam operar-se a Londres, etc. Mas essa referência mudou, essa referência deu a volta e depois a referência, o que para nós era um exemplo dos governos britânicos, dos primeiros ministros britânicos que nós admirávamos. Poderias gostar mais ou menos, mas a democracia no Reino Unido, o sistema democrático, o parlamento britânico, os primeiros ministros conservadores, ou non sei como se dice en portugués, Os trabalhistas? Sí, os traballistas, que quería dizer mesmo a palabra en portugués. Os traballistas e os conservadores sempre este sistema dual, non é, máis con prestixio, mas que os últimos primeiros ministros, o Boris Johnson e agora este exemplo da Liz Truss non é o mellor exemplo, sem dúvida. Muito bem, agora são 10h36. Estamos no Visto de Fora com Olivier Bonamici e Begonha Inigas. É um programa da Renascença em parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E por cá, esta semana tivemos a apresentação do Orçamento do Estado para 2023. Daquilo que ouviram, com que ideia que ficaram? Os portugueses irão viver melhor do ponto de vista económico no ano que vem ou nem por isso? Olivier. A tua pergunta é uma piada. É uma piada, Miguel. Tens sentido de humor esta manhã. Só para chorar, não é? Não, mas Miguel, mas isto é evidente que não. E, aliás, não é, neste caso, é culpa deste governo. Que seria qualquer governo. A pergunta se o português vai viver melhor no ano que vem, é óbvio que não. Portanto, até as previsões do FMI não abonam neste sentido, portanto, mais pessimistas do que as previsões do próprio governo. Eu diria que é interessante neste orçamento 2 pontos, que é a ideia do Partido Socialista de reduzir a dívida pública. Eu acho isto muito positivo. É um sinal forte que dá o governo, na minha opinião. E depois há o sinal também, a preocupação de melhorar a vida, pelo menos, sim, de melhorar a vida das famílias com menos rendimentos. Agora, no que diz respeito à segunda parte, se estas medidas são suficientes, eu acho que não, será muito complicado, porque muitas vezes quando este governo anuncia uma medida, quando depois fazemos os cálculos, no dia seguinte aparecem os números, afinal ganhamos mais 5 euros por mês, ou mais 10 euros por mês, ou mais 25 euros por mês. Ora, sabemos que vamos perder mais dinheiro do que ganhar dinheiro. Portanto, mesmo que o Estado ajuda as pessoas com menos rendimentos, mas sabemos que, tendo em conta que a inflação, tendo em conta que vai subir de forma dramática o preço do gás e da eletricidade, as pessoas vão perder em poder de compra. E tu, Begonha? Sí, aqui non vai viver mellor ninguén. Só as persoas que son multimillonarios, non é? Poderán dizer que viven igual, non é? Ainda que percan diñeiro, non é? Mas isto non, nos esperan tempos muito difíceis. Uma das medidas do Governo para que as empresas aumentem salários é uma redução do IRC apenas para essas empresas que aumentem os ordenados. Sim. Num país em que, como sabemos, o tecido empresarial é sobretudo constituído por empresas muito pequenas, esta medida será viável? É complicado, falábamos disto tamén semana pasada, do que era desta medida que achábamos interesante, non coñecíamos os detalles, non é? Agora coñecemos máis os detalles, claro, o problema é ese, non é? Há unha coisa positiva, eu acho que neste orçamento portugués há varias coisas positivas. Pode ser un orçamento, digamos, conservador, entre aspas, mas como dixía Olivier, e eu concordo niso plenamente con ele, é un orçamento que está a pensar tamén nas persoas con menos recursos. É verdade que unha pequena empresa vai ter moito difícil subir o ordenado dos traballadores, mas como o propio salario mínimo interprofesional vai aumentar, vai ficar, pelo que se dicen, 760 e tal euros, se non estou enganada. 60, sim. Sí, 760 euros.
as empresas vão ter de subir, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, sem dúvida. Nesta altura, isto. também em Espanha e em França, estão em curso as discussões sobre os respectivos orçamentos do Estado para o próximo ano. Olivier, no caso francês, algum paralelismo com esta proposta portuguesa? Há algum paralelismo, sim, tem a ver com, neste orçamento do Estado francês, a vontade de diminuir a dívida pública. Sabemos que a França, a Espanha e a Itália têm um problema grave com a dívida pública. Portanto, há esta vontade. Isto é importante, ver-se que há uma tendência na Europa, porque sabemos que se não vamos pagar, e já estamos a pagar, o preço elevadíssimo da dívida pública, não é? Bom, agora, eu diria que a diferença, no entanto, a pequena diferença que há entre o orçamento francês e o orçamento português tem a ver com o facto de, em Portugal, não ter havido uma classe média em Portugal que vai sofrer imenso, não estou a dizer que, claro, a classe média em França vai sofrer também, mas que em Portugal, a mim parece-me que não houve uma grande resposta sobre a questão do crédito de habitação. O PSD tinha dito que tinha feito algumas propostas, tudo isso. O PS vendeu a tal ideia de descontar menos IRS por mês, não é para quem tem crédito de habitação, mas depois, lá está, sabemos depois que afinal, de facto, quando eu vi a notícia, inicialmente, antes de a estudar, eu pensava que as pessoas iam pagar. Não, mas afinal, no momento da liquidação do IRS... Claro, quando forem feitos os acertos, é igual. A conta poderá até ser ao contrário. É o que temos de pensar, ser necessário realmente. pagar mais algum. Eso é o que temos de pensar. Depois, en resumo, non é? Que é o que vai acontecer nas nosas contas caseiras, non é? Mas no caso, por exemplo, de España, é curioso porque estaban no Parlamento Español con o debate precisamente do orçamento español ao mesmo tempo que estaba en Lisboa, no Parlamento Portugués, o debate orçamental. E as propostas são parecidas ou não, Non son parecidas, nin por iso, aínda que sexamos países amigos. De feito, aparece un artigo moito interesante no La Voz de Galicia do meu sustituto como correspondente, que eu recomendo, de onten, a comparar, e poden ler os nosos ouvintes, as medidas en España e en Portugal. Por exemplo, unha coisa que se destacou en España bastante é isto que falábamos antes da redução do IRC, por exemplo, das empresas, non é? Depois, unha coisa que se destacou bastante é esta luta por subir o salario mínimo interprofesional en Portugal, nun país con os salarios tan baixos. Por exemplo, en España, sí que se está a proteger máis, por exemplo, aos reformados, mas menos, por exemplo, aos funcionarios públicos, que é unha coisa que se destacou bastante, como en Portugal o goberno do Antonio Costa ten prometido aumento na función pública, por exemplo, non é? Entón, há unhas certas diferencias. É verdade que en España tamén outra das críticas dos analistas de mercado é precisamente que non se ten feito moito para a descida da dívida pública, e se poe o exemplo de Portugal como se está a tentar tamén de ser esta dívida pública e se está a tentar controlar de algún xeito a economía de cara á guerra, non é? E se está a criticar moito, por exemplo, sobre todo a oposición en España, a oposición de centro-direita, ao goberno de Pedro Sánchez, gastar moito e poupar pouco, non é? Non preparar as persoas para o que está a vir, por exemplo. Vamos certamente ainda falar muito do orçamento, porque estamos ainda perante a proposta do Governo, vai seguir-se o debate na especialidade ao longo das próximas semanas na Assembleia e certamente o tema ainda vai voltar aqui ao Visto de Fora. Eu não queria deixar de ouvi-los também sobre aquela que terá sido uma das grandes polémicas da semana, que foi a das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre as denúncias de abusos sexuais na Igreja e que até justificaram ontem um pedido de desculpas do Presidente. Como é que viram este caso? Olivier, na tua opinião, o Presidente foi mal interpretado? Terá deixado tudo devidamente esclarecido? Qual é a tua opinião? Eu era capaz de falar disto durante 44 horas seguintes. Não temos, portanto, 44 segundos. Eu sei, é um caso muito complicado que me toca imenso, porque por várias razões eu fui educado por padres. O padre que casou os meus pais foi preso por abuso sexual. Eu diria que Marcelo Rebelo de Sousa, como infelizmente alguns católicos, nem todos, não é? Não teve uma resposta certa porque trata-se da sua própria casa, a igreja. E o que é que me custa a mim é, quando o padre que casou os meus pais foi preso, houve pessoas à minha volta, católicos como eu, que disseram, realmente é triste. Triste. Então, mas porquê que quando uma pessoa faz um abuso sexual sobre a criança e que não é padre, vamos imaginar, não sei, advogado, dizem que é uma vergonha? Porquê? Então, quando se trata de caso assim, diz que é triste. Mas é triste, ela abusou de crianças.
Portanto, não temos de ter que medo, ao mesmo tempo, ser orgulhoso de ter fé. Nunca esquecer que, no caso francês, 98% dos padres não têm culpa nenhuma, não fizeram nada. Estamos a falar de 2% dos padres, que já é imenso, é verdade, já é imenso, não é? Mas há 98% dos padres que não fizeram nada. Não podemos colocar toda a igreja, todas as pessoas da igreja, no mesmo saco. Mas essa é a questão de fundo. E as declarações de Marcelo? As declarações de Marcelo, infelizes, claramente infelizes. Não, mas isto é incrível, não é? Estamos a falar de mais de 400 vítimas. Sim. Mais de 400 vítimas. E depois, quando ele diz isto, mas se calhar podia, eu pensava se calhar que ver mais e tudo isso, mas isto é inacreditável. Mas, no entanto, eu preciso, só para terminar, para mim, não esquecer que ele não é o Carrasco. Também, ou seja, comentários infelizes, mesmo, eu diria quase, mesmo graves, para um Presidente da República, na minha opinião, mas nunca esquecer também que o Presidente Marcelo de Sousa não é o Carrasco. Não é o Carrasco dos homossexuais. É preciso que eu nunca esquecer isto, que não é ele. Ok. Begonha? Para min, os que coñecemos ao presidente da República, que prácticamente todo o país, non é? Porque é unha persoa moito social e unha persoa moito comunicativa. Para mí o principal problema, e con todo o respeito, e eu gosto moito dele, xa o saben, é que eu acho que ele falou demais. É dizer, ele non pensou, non teve, máis unha vez, as persoas que falamos moito, as persoas que falan moito, ás veces non se pensa ben o que se dis. E ele non pensou ben o que dicía e tentou justificar algo que era e que é injustificável. Acho que a Igrexa Católica Portuguesa está a facer unha labor encomiable, unha labor moito boa realmente para tentar, e a Conferencia Episcopal Portuguesa neste momento, para tentar investigar corajosamente e como se debe facer e se debe continuar a investigar até o fin todo este tipo de abusos, como tamén nas institucións, como dixía Olivier, de fora da Igrexa, mas sin dúbida o presidente foi preso das súas propias palabras. Depois tentou justificar e tentou emendar o que non ten justificación. E, sin dúbida, ele enganouse nisto, como nos enganamos todos moitas veces, mas ele é o Presidente da República. Muito bem, a conversa está muito interessante, mas temos que avançar e neste Visto de Fora não podia faltar o habitual índice de tugalidade. Índice de tugalidade. Bom, esta semana a frase que vão ter que decifrar, aviso já que pode não ser fácil, pelo menos para estrangeiros, porque a grande maioria dos portugueses conhece-a de certeza. Vamos, Olivier. Olivier e Begonha, concentrem-se. O que quer dizer a expressão Espírito Santo de orelha? Isto cada vez está mais difícil. Ele inventa. Miguel, queridos ouvintes, está confirmado que ele inventa. Espírito Santo de orelha. E vocês conhecem vários. Espírito Santo de orelha. Mas Olivier, tem a ver com tu religião. conheces? Estou a dar mais ajuda. Tem a ver com a religião. Tem a ver com a religião, não Espírito Santo. Não. Espírito Santo de orelha. De Na orelha. minha vida. Uma comida. Bom, vamos avançar que não temos tempo. Já vi que não sabem o que é. Espírito Santo de orelha é aquilo a que se chama uma pessoa intriguista. Que põe boatos a circular ou passa informações por alto. Alguém que gosta de segredar coisas. Esta é muito boa. Espírito Então Santo de orelha. dessa pessoa. Os jornalistas conhecem muitos, não é? Normalmente. Tu és mesmo o Espírito Santo de orelha. Bom, Miguel. Não, e os jornalistas, todas essas fontes que Tem que nos ter muito chegam cuidado às com o Espírito vezes. Santo de orelha. Bom, Miguel, Já estamos isto vacinados. Nem que o Olivier e a Begonha vivam mais 100 anos em Portugal vão perceber todos estes requintes linguísticos, não é? Vamos Que em país frente. maravilhoso. Índice de tugalidade. Ora, muito bem, falta o positivo e o negativo da semana. O teu negativo, Begonha. Ai, o negativo. O negativo ten a ver, por exemplo, con a subida, que para mí é unha coisa bestial, como diría o noso Olivier, que é a subida do pau. É dizer, algo tan básico Do pão. como o pau. O que é o Pau, pau? pau, 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 pau. É a pronuncia española. A galega. A galega. Mas a subida do pau. Vamos ás padarías e como está a subir. Mas que vai acontecer con tanta xente que está a comer? Porque nós, por exemplo, en casa non comemos moito pau, mas há familias que comen moito realmente. E que se sube isto, que é o básico, e, por exemplo, as batatas. Algo tan básico para a gastronomía portuguesa como é a batata, os ovos. Mas é que
por que están a subir estes produtos que son básicos? Acho que as cadenas de supermercados e o goberno sí que debería facer algo. En España se tentou facer isto, mas non da mellor maneira, o goberno, tentar controlar esta subida ou chegar a un acordo xeral, porque há moitas familias que non sei o que van facer con estas subidas. O teu negativo, Olivier? O negativo é um estudo que não é desta semana, mas eu falei deste estudo esta semana, que é um estudo que mostra que os portugueses, os jovens portugueses, são os jovens na Europa que saem mais tarde da casa dos pais. Na Europa, a média estão 25 anos. Em Portugal, Eu tenho dois exemplos lá em casa. Em Portugal, a média 33,6. Sim, como é a E Espanha. porque para mim Sim. é um negativo, porque significa que eu vou ter que aturar o meu filho ainda mais 15 anos na minha casa. Ele tem 18 e, portanto, Xa veremos, será o negativo Oliver, da xa veremos, semana. xa veremos. Bom, vamos muito rapidamente ao positivo. Vamos Begonha. rapidamente. O positivo chamase Pedro, o meu fillo menor, Fez que anos. fez ontem 11 anos. Parabéns, É un Pedro, campeao. parabéns ao Pedro. Un Abraço, Pedro. campeao. E entón é unha alegría poder celebrar cada ano de vida dos fillos. É mesmo. E unha das coisas boas, como dixo Olivier, é cando en Portugal, porque isto non há tradición en España, un dos teus fillos faz anos e todas as persoas dis parabéns Aos a pais. mãe É ou isso. aos pais Isto é muito e ao filho. Isto é assim, maravilhoso. Não existe da forma, é muito engraçado. Não existe da forma, uma coisa que eu sempre também achei surpreendente e bonito também, quando o meu filho fazia anos, o meu filho fazia anos, a primeira vez eu ouvi parabéns, mas eu respondi, não sou eu que faço anos. Sim. Ele dizia, mas parabéns aos pais. Eu acho muito bonito, por Exatamente. acaso, esta tradição portuguesa. Existe essa Muito tradição bonito, e que é se muito mantém, bonito e graças mesmo. a Deus Sim, vai sim, é manter-se. muito É muito bonito. bonito. Exatamente. O meu O teu positivo da positivo. semana tem a ver com. Olha, uma coisa que estava a pensar, muitas vezes ouvimos os portugueses todos a se queixar, eu próprio, que vivo aqui há muitos anos, sobre as coisas que não funcionam, o país não funciona, aqui é uma vergonha, não funciona, isto não funciona. E afinal estava a pensar, esta semana aconteceu uma série de pequenos problemas, nada grave, hein? Tipo, tive que fazer um seguro para o meu carro na hora. Olha. Foi mesmo na hora, tipo, tudo resolvido. Tinha um plano na internet, liguei para uma operadora, tudo resolvido. E é curioso Olha, porque. Que conheceram pela sorte, voz. Posso que sorte, Olivier. Posso terminar? Conheceram pela voz e pelo sotaque. Mas eu com certeza. gostaria que vocês vivessem um pouco fora para perceberem que em Portugal, ao contrário do que nós podemos achar dos clichês que há, existe, em geral, uma qualidade dos serviços. Vivem lá fora e tentam ver, tentam ligar uma operadora para ver se eles resolvem na hora o problema. Tentam ver se é possível na hora assim. Portugal também, lá está, contra os clichês, é um país onde a coisa de serviços que funciona muito bem. Eu vou fazer como nos grandes espetáculos, nas grandes galas, sai a música para as pessoas se calarem. Pronto, está tudo dito neste Visto de Fora. Só vamos ouvir 2 minutos de Bryan Adams. Temos tempo depois para ouvir mais. Bom fim de semana. Bom fim de muito obrigado. semana. Foi mais um grande Visto de Fora na Renascença com o Olivier Bonamici e a Begonha Nigues.